meus amados, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma teleaula no nosso canal EBD Online. Luiz Vitoriano de Souza Júnior, é esse que vos fala. Meus queridos irmãos, eu quero aqui, antes de darmos início à nossa teleaula, fazer aqui um convite especial, um pedido. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, dá o seu like, faça o seu comentário e principalmente, chega mais perto, compartilha. Mas vai compartilhando ao máximo, irmão. Vai compartilhando para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pelo estudo da poderosa palavra de Deus. Você que é líder de novos convertidos, esse pedido também é para você. E vai compartilhando com os novos convertidos nos grupos de WhatsApp para que muitas pessoas sejam alcançadas pela poderosa palavra. Amém? Bom, meus amados irmãos, hoje estamos encerrando um ciclo, é isso mesmo. Hoje iremos aplicar a última lição do ciclo de número 2. O ciclo de número 2, nós estudamos acerca das doutrinas cristãs. Vimos durante todo esse trimestre muitas coisas importantes, como a respeito do crer, como a respeito da própria palavra da Bíblia, também da interpretação da Bíblia, da Trindade também, do Senhor Jesus Cristo, da sua vinda, do Espírito Santo, do batismo, da ceia. Também vimos acerca das ordenanças de Cristo, acerca da graça, né? Precisamos crer no presente que Deus nos deu, graças a Deus. E hoje, a 13ª lição, nós vamos estudar acerca da ressurreição do corpo e da vida eterna. E o tema da nossa lição hoje é crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. É isso mesmo. E o comentarista, ele utilizou um texto bíblico para basear o estudo de hoje. E nós vamos ler, eu quero que você, novo convertido, já pegue a sua Bíblia. Você também que nos acompanha, irmão, irmã, pegue a sua Bíblia. Ela não pode faltar no estudo do nosso Senhor. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém? Então, pegue sua Bíblia e abra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Capítulo 15. Para você chegar lá, novo convertido, não esqueça, começando do Novo Testamento, você começa nos Evangelhos. Olha, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Chegou em 1 Coríntios, você vai abrir no capítulo 15. O capítulo é aquele número maior em negrito. Capítulo 15, nós vamos ler o versículo 22 ao 25. Depois nós vamos ler do versículo 50 ao versículo 57. Podemos ler? Então vamos lá. Ler a santa e poderosa palavra de Deus. Diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua obra. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Só lembrando, irmãos, que essa parte já estamos no versículo 50. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou glória? Que leitura maravilhosa, né, irmãos?
Que leitura preciosa, onde aqui extraímos muitas verdades e muitos ensinamentos da palavra do Senhor. Bom, para a nossa meditação, o comentarista também utilizou um versículo que está inserido dentro da leitura bíblica básica. O versículo 55, que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Isso é, quando de fato acontecer aquilo que a igreja está na eminência, na vinda do Senhor, estaremos num corpo glorioso, porque seremos transformados, nós que estamos vivos, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para a glória de Deus e também receberão um corpo glorificado. Amém? Glória a Deus. Bom, os objetivos de hoje são três. São três os objetivos e o primeiro deles é falar sobre a importância da ressurreição do corpo e a vida eterna, né? O segundo é explicar a natureza da ressurreição do corpo. E o terceiro, conscientizar acerca da vida eterna. Amém? Bom, para a nossa introdução inicial desta lição, queremos fazer aqui uma reflexão rápida, né? Acerca de tudo que nós já vimos durante todo esse trimestre, todo esse ciclo. Conhecemos inúmeras doutrinas muito significativas para a nossa fé cristã, onde nos trouxe muita maturidade, né? Acerca de ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos discípulos do Senhor. E nesta última lição, queremos tratar sobre a ressurreição do corpo e a vida eterna, né? O encerramento de tudo o quanto Jesus Cristo ensinou e o principal, né? O porquê dele entregar-se na cruz por amor a nós. Essa será a nossa narrativa hoje, em cima desta lição belíssima sobre a ressurreição do corpo e a vida eterna. Bom, como é conhecimento e aqueles que estão chegando agora, né? A nossa lição ela tem 3 tópicos, cada tópico possui 3 subtópicos e nós vamos analisar ponto a ponto nesta lição. O primeiro tópico ele nos traz o seguinte título: a importância desse tema na atualidade. Bom, é muito importante, principalmente porque hoje existe um eminente risco de morte, tendo em vista que estamos passando por um período de pandemia, onde esse vírus tem ceifado muitas vidas, dentre elas alguns dos nossos, alguns cristãos. E é importante que aquele que porventura esteja acometido dessa enfermidade, antes de qualquer coisa, tenha fé, creia que Deus tem poder para restaurar e curar a sua vida. Mas é importante este tema também porque nós estamos vivendo hoje numa sociedade materialista, é isso mesmo. Esse é o primeiro ponto do primeiro tópico, ou o primeiro subtópico, né? A questão da incredulidade, do materialismo. Quer dizer, aquela pessoa que é materialista, ela é muito incrédula, porque ela não anda por fé, ela anda por vista. Vocês lembram lá o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 1, no versículo 16 e o versículo 17, quando ele diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque assim se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Então nós não vivemos por vista, nós vivemos neste mundo porque nós cremos no nosso Redentor, que por fim ele se levantará para nos dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Bom, a sociedade, hoje é uma sociedade infelizmente materialista, ela vive exatamente em torno, em volta do material, do que é palpável. E isso não é só de hoje, mas hoje está com maior força isso, o materialismo, mas nós sabemos que isso é de bem antes, Há um relato interessante acerca da questão de não andar por fé. Quando Jesus Cristo ressuscitou, um dos seus apóstolos, seus discípulos, ele não creu
primeiramente naquilo que ele ouviu acerca que Cristo tinha ressuscitado. Ele disse que precisava ele ver, pegar, e o Senhor provou para ele, se revelou a ele, para que ele visse com seus próprios olhos que a ressurreição foi algo verdadeiro. Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. É o famoso Tomé, né? Ele não creu totalmente na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Bom, a tendência é que ela se torne cada vez mais materialista, porque hoje em dia, quanto mais se tem, mais se quer. Você hoje tem algo, você quer outro maior e assim vai por diante. A sociedade hoje é uma sociedade consumista, né? E é fechada em si mesma. E temas como esse não tem muita relevância, porque eles não querem se desapegar do material, daquilo que elas possuem, né? Elas não querem deixar, achando elas tolamente, que quando descerem à sepultura vão levar alguma coisa. Não vão levar absolutamente nada, né? Nu chegamos a este mundo e nu tornaremos para lá. Não trouxemos nada e também não levaremos nada material. Amém? Então, há um versículo no capítulo 15 da carta aos Coríntios, na primeira carta, no versículo 32, tem uma parte aqui que o comentarista separou que fala: comamos e bebamos que amanhã morremos. Esse é o pensamento, infelizmente, da sociedade hoje, né? Eles vivem, vamos aproveitar a vida, né? Vamos aproveitar enquanto estamos vivos. É a frase que mais nós ouvimos numa sociedade materialista. Assim se resume a vida de uma sociedade materialista, sem sentido, em busca do prazer, pelo prazer e do poder. Essa, infelizmente, é a sociedade que estamos inserida hoje, muito materialista mesmo, irmão. O segundo subtópico vai nos falar o seguinte: o materialismo de uma igreja. É muito importante também que a igreja não entre nessa onda, e você também não entre nessa onda do materialismo. Tem muitas igrejas hoje igreja é praticamente uma unanimidade, esse pensamento que agora eu vou expor para os irmãos. Hoje se tem uma igreja praticamente em todos os, quando eu falo igreja, denominações, em cada rua. É ruim? Melhor do que, como dizer assim, melhor do que um bar ou casa de prostituição. Mas, infelizmente, hoje existem muitos ensinamentos errados acerca da palavra de Deus. Hoje, muitas igrejas atraem os seus fiéis expondo o material, isso é, trazendo a cobiça quem está lá de fora para poder vir aqui para dentro. E não é esse o intuito. O intuito de fazermos parte da igreja de Cristo, que está espalhada no mundo inteiro, é de alcançarmos a salvação, de reconhecermos Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor e assim chegarmos nas mansões celestiais. Mas hoje, infelizmente, algumas igrejas estão nessa situação, né? Como a igreja de Laodiceia, por exemplo, quando o Senhor pede para João escrever as 7 igrejas da Ásia, uma das igrejas era a igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. E a Bíblia vai dizer que aquela igreja se achava, né? Se achava a tal igreja, achava que estava abastecida, né? Pelo fato talvez de ter muita condição financeira, talvez se achasse, né, num nível muito bom. Mas não é esse o intuito. A gente não mede a espiritualidade de uma igreja pela questão material ou financeira. Nós medimos pela comunhão, pelo fruto que ela produz, enxertado ela na videira que é Cristo. Amém? Então a igreja de Laodiceia estava com essa visão distorcida acerca da prosperidade, né? Podemos até tocar nesse assunto acerca da prosperidade. Hoje, a prosperidade, infelizmente, tem sido um atrativo para muitos se chegarem a Cristo. Mas esse não é o real intuito de chegarmos a Cristo. Devemos chegar a Cristo pelo sacrifício da cruz. Amém? Então, as Escrituras mostram que muitas pessoas na igreja de Coríntios não criam na ressurreição do corpo e no estado eterno das coisas. Assim, o apóstolo Paulo confrontou aquela igreja e sua maneira de viver. Não crer na ressurreição do corpo implica dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. Isso é,
quando a igreja não crê na ressurreição do corpo, ela também leva a não crer na ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, ele faz uma série de exortações à igreja em Corinto, exatamente por este problema que estava acontecendo, esse problema doutrinário que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, uma divisão totalmente, né? Então, Paulo tratou de resolver esse problema. E como eu falei, a igreja de Laodiceia tinha também este problema. Este tipo de pensamento é fruto do estilo materialista que muitos vivem, pois assim também estava uma igreja numa localidade chamada Laodiceia. Eu separei aqui um versículo que expressa bem qual era a situação de Laodiceia. O recado que Jesus dá àquela igreja nos chama muita atenção para percebermos qual era a sua condição espiritual. Veja no versículo 17, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Assim diz o Senhor: como dizes, isso o Senhor dizendo para a igreja de Laodiceia, como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí o Senhor dando aqui uma palavra para que eles se tocassem, né? E não sabe que és. Olha que palavra dura, mas foi a palavra que o Senhor usou para aquela igreja. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Quer dizer, era uma igreja que aparentemente estava saciada de tudo, porém, diante do Senhor, ela era pobre, era cega, era uma igreja nua. Então, meus irmãos, a questão financeira não tem relação nenhuma, a condição financeira não tem relação nenhuma com a questão da salvação ou com a questão da comunhão com Cristo. Não tem nenhuma relação. Chegamos agora, irmãos, ao terceiro subtópico do tópico de número 1. E no terceiro subtópico, o comentarista vai usar o seguinte estudo: Nosso Senhor ressuscitou. Bom, isto é algo que você precisa acreditar. Não deixe se enganar por falsas doutrinas, por hereges que aí no mundo estão propagando, que inclusive negam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas uma verdade é certa: o túmulo lá em Jerusalém está vazio. Jesus ressuscitou. Então, vamos lá para o que o comentarista aqui nos revela. Embora reconheçamos que materialmente é difícil explicar o evento da ressurreição de Cristo, pois se trata de um evento sobrenatural, que estão fora de qualquer ordem e lei, não há como esconder que o evento histórico da ressurreição, conforme as Escrituras narram, as testemunhas oculares revelam e descrevem, tem mais credibilidade que qualquer outro evento concernente aos maiores vultos da história humana. Ele vai usar aqui várias referências bíblicas, o comentarista, para ilustrar dentro da Bíblia a narrativa de várias pessoas acerca deste fato da ressurreição do Senhor. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, também o versículo 24, Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 14, e 1 Coríntios, do capítulo 15, versículo 1 ao versículo 9. Nós não vamos ler porque o vídeo vai ficar muito longo. Então nós vamos aqui apenas comentar. Por exemplo, no versículo 1 ao 4 de Lucas 1, Lucas, o doutor Lucas, ele vai escrever ao Teófilo, dizendo que os fatos que eles estavam apurando acerca da ressurreição de Cristo realmente aconteceu como eles já tinham ouvido. Isso é, Lucas estava comprovando que Jesus realmente ressuscitou conforme já tinha chegado ao conhecimento deles, tanto de Lucas como do Teófilo. Amém? E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 9, Paulo vai dizer para os irmãos que verdadeiramente Cristo ressuscitou, porque não só ele era testemunha ocular deste fato, quando ele estava indo para Damasco, que Jesus se encontra com ele, bem como outras pessoas que inclusive ainda estavam vivas para dar testemunho que Jesus realmente ressuscitou. Então, não há nenhuma
nenhuma forma de pensar contrária que Cristo não tenha ressuscitado. Ele realmente ressuscitou e ele vive, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo ressuscitou com o requinte de muitas provas. E se ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Um dia teremos os nossos corpos transformados e viveremos uma nova dimensão de vida. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Nós esperamos e temos esperança porque Cristo ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou e nos deu garantia de que assim como com ele aconteceu, ressurgindo dentre os mortos, também acontecerá conosco. Amém? O segundo tópico desta lição traz o seguinte tema: a natureza da ressurreição de Cristo. Primeiro, incorruptível. É natural que após a exposição da doutrina da ressurreição do corpo se faça a seguinte pergunta: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Faz referência a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. De sorte que o apóstolo Paulo responde: o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Ele usa aqui uma ilustração, tomando como exemplo a semente, que nós extraímos de uma plantação ou de uma árvore frutífera e retiramos essa semente, aquela árvore provavelmente vai morrer, nós extraímos essa semente e plantamos ela na terra para nascer outra árvore, Então, ele usa essa comparação do versículo 36 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Usando o exemplo do campo, o apóstolo ensina que a ressurreição do corpo se dará numa transformação total dele, semelhante à que ocorreu com o corpo de Jesus Cristo. O que aconteceu com Cristo acontecerá conosco também. Tanto nós que estamos vivos, o arrebatamento acontece agora. Meu corpo é transformado e eu sou levado à presença do Senhor. Oh, maravilha, oh, glória! E também aqueles que dormem no Senhor também serão ressuscitados primeiro, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que estamos vivos. Agora isso é fração, é uma velocidade que está fora do nosso alcance, Tudo rapidamente acontecerá e nós estaremos juntos na eternidade. Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 49, depois você lê. Eu vou deixar essas referências no rodapé dos vídeos para depois vocês fazerem essa busca na Bíblia e ler com mais precisão, com mais detalhe. Segundo as Escrituras, carne, o sangue não herdarão o reino de Deus. Isto é, um corpo terreno e comum. Pelo contrário, o corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível e perfeito. Isso mesmo, nós não entraremos no céu com esse corpo. Esse corpo será deixado aqui, que a terra já o consome. Lembra do que Deus disse a Adão e a Eva? Que ao pó tornaríamos. Então, do pó fomos formados, fomos tomados, e ao pó nós vamos voltar. Mas lembra que na criação do homem, a Bíblia diz que Deus forma o homem e ao formar o homem sopra nas suas narinas, dando fôlego de vida. O homem se tornando assim alma vivente. Então, algo espiritual tem dentro de nós que esse sim não morre. Esse sim será levado à presença do Eterno. E aqui nós vemos no versículo 51 e no 52 de 1 Coríntios, capítulo 15. Segundo ponto, um exemplo adequado. A natureza da ressurreição do corpo, um exemplo adequado. O teólogo pentecostal Maillet dar-nos um exemplo que auxilia a entender o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto. Ele fala de um príncipe chamado Pedro, o Grande, na Rússia. Quando Pedro trabalhava como mecânico na Holanda, com o objetivo de aprender a arte da construção naval, ele usava roupas simples e humildes de mecânico, que não eram adequadas para serem usadas no palácio russo. Entretanto, quando voltava ao seu palácio,
tornava a vestir os trajes reais, enfeitados de joias, ou seja, vestia-se dignamente para exercer a função real. Isso é, o que é que nós entendemos e tomamos aqui como aplicação? Nós estamos aqui neste mundo com este corpo, mas quando nós chegarmos na eternidade, teremos uma nova vestimenta, teremos um novo corpo, assim como acontecia com este príncipe, que quando estava trabalhando, estudando, vestia-se de uma maneira. Quando chegava no palácio, vestia-se de outra maneira. Assim será contigo, hein? Assim será conosco. Estaremos na presença do Senhor, não com essa vestimenta, não com esta carne, com esta matéria, mas teremos o corpo incorruptível, glorificado por Cristo Jesus. Terceiro ponto do segundo tópico. A natureza da ressurreição do corpo glorioso. À luz do exemplo descrito por Maillet, o nosso corpo atual é castigado pelo sofrimento da vida, pelo cansaço e muito limitado. Um corpo natural que habita um mundo igualmente natural e imperfeito, e que resulta numa existência imperfeita. Mas um dia teremos um corpo próprio para habitar a dimensão de Deus, um corpo glorioso, digno de vermos o Senhor face a face, pois, como está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, nota aí, hein? Não esqueça, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Jesus, a idade está chegando. Nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então fica claro, fica evidente na palavra. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo novo, não com essa aparência que só Jesus na causa, mas teremos um corpo abençoado por Deus. Pode ter certeza disso. Amém? Glória a Deus. Bem, meus amados, chegamos então ao terceiro tópico desta lição maravilhosa, que traz como tema Esperando a Vida Eterna. Esperando a Vida Eterna é o título do terceiro tópico. Esperando a Vida Eterna. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de qualquer coisa. Você está esperando a vida eterna? Eu estou. Oh, glória. Em breve isso vai acontecer. A trombeta soará, não esqueça. Oh, glória a Deus. Bom, o terceiro tópico nos traz o seguinte subtópico. Primeiro, o destino dos ímpios. Bom, quando a vida eterna chegar, tanto os justos como os injustos, tanto os do Senhor como os que não querem o Senhor, tanto os que escolheram a graça, tanto os que não querem a graça, conhecido como ímpios, terão seu destino. Infelizmente, aqueles que não morreram em Cristo, infelizmente, aqueles que estiverem vivos, que não querem nada com Cristo, terão seu destino. No final de todas as coisas, aqueles que se rebelaram contra Deus, que são perversos em sua natureza, sem amor no coração, que vivem a vida com o objetivo de fazer o mal e a perversidade para o outro, para a tristeza eterna, ouvirão do Senhor. Irmão, infelizmente, essa será a palavra que o Senhor dirá àqueles. Apartai-vos de mim. É duro, irmão. É duro dizer isso, mas isso está na palavra. É bíblico. É o Senhor que fala. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Essa é a palavra do Senhor. Aqui também tem vou deixar aqui na descrição do vídeo, várias referências. Mateus, capítulo 25, versículo 41, que inclusive neste capítulo, lembra que fala das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, né? As nécias, as que estavam esperando com reserva e as que não estavam, não tinham reserva, estavam esperando, mas não tinham reserva. Isso aqui também é um alerta para os crentes que estão desatentos, que não estão vigilantes. Vigie, irmão. Seja uma das virgens que mantém-se com reserva, porque o noivo virá. O noivo virá buscar a sua igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, e ele virá para buscar a sua noiva.
e você precisa estar preparado, irmão. Vigie! Glória a Deus. Então, no final de todas essas coisas, aqueles que se rebelaram, infelizmente, ouvirão do Senhor essa palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Na verdade, irmãos, o inferno está preparado para o diabo e os que desceram com ele lá do céu. Não está preparado para você nem para nós. Mas aqueles que não querem nada com Cristo levará esse destino. Bom, Mateus 25, 41, Mateus 25, 42 ao 46, Daniel, capítulo 12, versículo 2, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Vou deixar na descrição aqui do vídeo e você vai acompanhar em casa com bastante detalhe. Segundo subtópico do tópico 3, o destino dos justos. Aí chegamos ao nosso destino, ao destino que Deus dará a todos aqueles que confessam a Ele como Senhor e Salvador de sua vida e querem a graça, o favor imerecido. Mas aqueles que pela fé foram alcançados pela graça de Deus, deram lugar a uma nova natureza, com amor no coração, vivendo com o objetivo de fazer o bem para o outro, para a alegria eterna, ouvirão do Senhor. Olha que coisa linda, irmão. O que é que você vai ouvir? Oh glória! Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Já está preparado, meu irmão. Lembra de João 14? O Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Já está tudo preparado para nós. Basta apenas a trombeta soar para nós definitivamente tomarmos posse da vida eterna. Bom, aqui ele deixa Mateus 25, 34, Mateus 25, do 35 ao 40, Daniel 12, o verso 2, Apocalipse 21, versículo 5 ao 7, Apocalipse 22, do 12 ao 14. Amém? Depois você lê com calma em casa, com bastante tranquilidade. E concluindo aqui o terceiro tópico, o último subtópico nos diz o estado eterno. Bom, nós sabemos que essa matéria aqui ela não é eterna, né? Do pó vimos, ao pó tornaremos. Porém, lembra que nós temos um espírito, uma alma, né, dentro de nós, e essa sim, ela não é consumida. As escrituras mostram com clareza que a morte não termina a vida. Quer dizer, a morte não é o final das coisas. Não se engane. A morte não é o final das coisas, é o princípio da eternidade. A morte é o início da eternidade. Pense bem nisso. A morte é o início da eternidade. Antes dá início a outra, isso é, a morte não termina a vida, dá início a outra. Há uma eternidade nos esperando, pois ser humano não foi criado para ser finito. A crise humana em lidar com a morte é a finitude da vida, atesta isso. Inconscientemente, o ser humano tem a consciência da eternidade. Portanto, ouçamos a pergunta de Jesus na parábola do rico insensato e meditemos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Mais uma vez, o Senhor toca na questão do material, né, do materialismo, daquele que leva a sua vida aqui apenas com o objetivo, almeja apenas o material, as riquezas, as posses, casas, carros, somente isso. Quando o seu objetivo somente é isto, está totalmente errado. Está contrário à palavra de Deus. Inclusive, nesta parábola é muito interessante. A Bíblia diz que quando morre o rico e morre também Lázaro, né, morre o pobre, os dois morrem. E os dois, eles se deparam na eternidade, porém ambos em lugares diferentes. E ambos não podiam chegar-se a onde estavam. Havia uma separação, uma divisão entre eles. Quem estava no seio de Abraão, que era o Lázaro, e o rico estava no lugar de tormento. Então eles não podiam passar para ambos os lugares. Inclusive o rico
a Bíblia descreve na parábola que ele levou uma vida dissoluta, né? Aproveitou, como diz hoje, né? Aproveitou a vida e as riquezas, porém, quando morreu, sentiu falta. Sentiu falta porque ele não pôde levar todo aquele conforto que ele tinha para a eternidade. Já o pobre teve uma vida muito sofrida e, quando chegou lá, teve descanso para a sua alma. Então, irmãos, veja que é importante você meditar nisso aí, muito importante. Ele deixa aqui Lucas, né, capítulo 12, versículo 20 ao 21, e o capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Amém? Então, esperando a vida eterna, o estado eterno, esse foi o terceiro e último tópico desta lição. Para a nossa conclusão, nós cremos aqui em algo muito importante. Bom, nós cremos na ressurreição do corpo, na vida eterna, isso aí você não pode esquecer. Ao encerrarmos este ciclo de estudo, desejamos que você tenha crescido na graça de Deus e no conhecimento das Escrituras. Sejam encorajados a viver uma vida com Deus, na comunhão da sua igreja local e a fazer o bem sem olhar quem, sempre com amor, no amor de Deus. Vive em esperança, sabendo que apesar da nossa finitude, apesar das nossas limitações, temos uma esperança gloriosa e eterna. Deus o abençoe. Amém? Então, meus irmãos, chegamos ao final deste ciclo. É o ciclo de número 2. E eu quero aqui agradecer a Deus por este tão grande privilégio de ter colaborado com os irmãos de alguma forma no estudo da palavra de Deus acerca das doutrinas cristãs. E eu espero que todo este trabalho seja de bastante relevância para a sua vida espiritual. Conto com a sua oração para que a gente continue fazendo este trabalho, que Deus nos disponibilize tempo em nome de Jesus. E eu espero você para o próximo trimestre. No próximo trimestre nós estaremos estudando o terceiro ciclo. E no terceiro ciclo, nós vamos estudar sobre um tema muito importante. Nós vamos estudar acerca da nossa vivência e viver as verdades bíblicas. Precisamos viver as verdades da palavra de Deus. Então, eu espero você no próximo trimestre. Se Deus quiser, nós estaremos estudando, que traz a lição do terceiro e penúltimo ciclo, vivendo as verdades bíblicas. Então, eu aguardo você lá, se Deus quiser. Ô glória!